Olá, meus irmãos, bem-vindos aí a mais um vídeo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. O nosso assunto de hoje será sobre como identificar um verdadeiro profeta e como saber quem são os verdadeiros profetas e quem são os falsos profetas. A Bíblia vai nos dizer de como provar esses profetas e vamos ver na palavra de Deus como que nós podemos julgar esses profetas. A Bíblia nos ordena que devemos julgar os profetas, porque os profetas bíblicos passaram por testes bíblicos e esses supostos profetas de hoje também devem passar nesses testes. E iremos ver esses testes agora na palavra de Deus. E o primeiro teste se encontra em 1 João 4, versículo 2. Assim diz o texto sagrado: Amados, não deis crédito a todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Então, a primeira característica de um profeta verdadeiro é que ele reconhece a natureza de Cristo. Ele reconhece que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e ele se encarnou. Essa é a primeira característica de um profeta verdadeiro. Se ele negar essa verdade, ele já é um falso profeta. A próxima característica de um profeta verdadeiro se encontra aqui em Mateus 7, o versículo 15 e o versículo 20. Mas leiam do verso 15 até o 20, para que vocês compreendam melhor. Eu vou ler apenas o 15 e o verso 20. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Verso 20. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Ou seja, Jesus está nos advertindo aqui que haveriam falsos profetas tanto naqueles dias, tanto nos dias de hoje. Nós temos que andar ligados, porque muita gente está por aí com a palavra de Deus na mão, mas pregando mentira, pregando heresia, pregando o que convém. E como nós identificamos os falsos profetas? O que Mateus 7 está nos dizendo? O verso 20 diz o seguinte: pois é possível identificar a pessoa por seus frutos. Os frutos aqui é a vida do profeta. Nós temos que julgar a vida do profeta, examinar a vida dele, para assim saber se ele é um verdadeiro profeta. A terceira característica de um profeta verdadeiro se encontra aqui em Jeremias 28, versículo 9. Portanto, um profeta que anuncia a paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado do Senhor. Então, o profeta verdadeiro, as suas profecias se cumprem. Ele não deve apenas profetizar. Ele deve fazer as profecias e suas profecias se cumprirem. Só após se cumprir suas profecias, ele será enviado de Deus. É assim que o texto diz. A quarta característica de um profeta verdadeiro se encontra em Isaías 8, 19 e 20. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação dos mortos? Verso 20. Consultem a lei e aos ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Em outras versões, o verso 20 está a lei e ao testemunho. A lei aqui se refere aos escritos de Moisés, mais conhecido como Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E o testemunho aqui é o testemunho dos profetas, que vai de Josué até Apocalipse. O que a Bíblia está querendo nos dizer? Que um profeta verdadeiro, ele nunca fala contra a palavra de Deus. Ele sempre vai a favor da palavra de Deus. O profeta verdadeiro tem que pregar e ensinar as suas ovelhas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele não pode tirar e nem colocar nada. O profeta de Deus, ele aceita toda a Bíblia como regra de fé e prática. Vou citar apenas um dos mandamentos dos 10. O quarto mandamento, que é o sábado. Se esse profeta negar
o dia sagrado, que é o dia de sábado, que está nos 10 mandamentos, dentro da lei de Deus, dentro da Torá, ele já é declarado um falso profeta, porque o profeta verdadeiro, ele não nega sequer uma linha da palavra de Deus. Ele aceita tudo e prega tudo que está contido na palavra santa. E a quinta e última característica de um verdadeiro profeta está aqui em Daniel 10. O versículo 8 diz o seguinte: assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças e fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então um profeta de Deus, quando ele está tendo uma visão, ele perde suas forças. Por quê? Porque ele está em contato com o Deus Santo. Verso 10. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo. Então, ou seja, o verdadeiro profeta, quando ele está em visão, ele fica trêmulo, ele fica tremendo, porque ele está em contato com o Deus verdadeiro, o Deus Santo. O profeta verdadeiro, ele treme, ele não apenas passa a profecia. Deus não entra em contato com ele e ele continua como ele está, normal, assim como eu estou falando com você. Não, ele fica extasiado, ele fica tremendo, ele fica sem suas forças. Verso 17. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com o meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Daniel também não conseguiu respirar. Então, repare nessas sequências de coisas que eu li aqui em Daniel 10. O profeta, ele perde as forças, ele desfalece, ele fica trêmulo, ele não consegue abrir a boca para poder falar. Só quando Deus pede para ele falar que ele fala, ele não consegue respirar. Ou seja, ele entra num transe. Ele fica totalmente fraco, totalmente desfalecido. E hoje a gente vê por aí que as pessoas simplesmente passam as profecias. Ah, Deus me revelou tal coisa, Deus me revelou isso, me revelou aquilo. E não acontece nada disso que aconteceu com Daniel e com os outros profetas? Como assim? Tem que acontecer. Se o mesmo Deus que atuou em Daniel atua nos profetas hoje, por que isso aqui não acontece com eles? Deve acontecer isso daqui com eles. Então é dessa forma que nós devemos julgar os profetas. Se alguém nos fizer uma profecia, nós devemos ser humildes e aceitar a profecia dessa pessoa. Mas nós temos que chamar essa pessoa, sentar com ela e abrir a palavra de Deus e julgá-la. Não, fulano, beltrano, se diz profeta? Não, sou profeta. Então senta aqui, vamos ver se você vai passar nos testes bíblicos, assim como os profetas passaram. E aí a gente vai ver se ela vai passar nos testes bíblicos ou não. Se ela não passar, ela é um falso profeta. Se ela passar, ela é de fato um verdadeiro profeta. Muito obrigado por assistir o vídeo. Peço que se inscrevam no canal, não se esqueçam. Se gostarem, deixe o like. E se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para que eu possa responder e te ajudar. Amém? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.